Ler através das intenções de uma fera selvagem como o Duke Hyo é um feito extremamente difícil. E deste Duke Hyo que estamos falando aqui, o general que esmagou sob seu calcanhar. Deus sabe quantos generais estratégicos tentaram desafiá-lo. Roda a vinheta! Salve, salve seres humanos! Hoje nós iremos falar da besta fera de Kim, o homem cujo o instinto era tão elevado que até mesmo feras da própria natureza o temiam. Este sim era o poderoso general Duke Hyo. É isso aí, vamos lá para nossa alegria falar sobre este monstro em campo de batalha. Bom, primeiramente o que você deve saber sobre Duke Hyo. Bom, Duke Hyo é um general do exército de Kim. Ele é um comandante militar do tipo instintivo, um dos mais poderosos que já tiveram pelo estado de Kim. Ele usava táticas extremamente grosseiras que apenas envolvia simplesmente o seu achismo próprio e em que, na maioria das vezes, era mais do que o suficiente para derrotar os seus oponentes. Duke Hyo era conhecido como um homem sedento por batalhas e implacável, que sacrificava livremente as vidas de seus homens em prol da vitória. Ele demonstrou seus instintos intuitivos ao perceber o objeto de Goukei, que forçou a luta para as planícies de Dakan, e afirma que o campo de batalha e suas carruagens de Wei não seriam eficazes contra ele. Isso é o Duke Hyo. Bom, ele é um grande general que ele sempre foi ousado enquanto liderava seus homens em uma investida maluca contra o exército de Goukei. Cara, eu não consigo falar sério sobre o Duke Hyo, mano, porque ele é um personagem tão atípico da série que você nem acha que é tipo um personagem jogado na série, mano. É muito louco isso, Duke Hyo. Pra você que não sabe, todos os personagens botam planos, eles têm estratégias, eles são, tipo assim, imparáveis por causa de seus planos. Duke Hyo, ele é imparável justamente pela aleatoriedade, pelo caos. E isso é do caramba, velho. Ele é um general absurdo. Durante as batalhas que houveram na planície de Dakan, é o Kokuyomi. É Dakan ou Kokuyomi? Cara, eu acho que é Dakan. Eu tô tentando lembrar aqui. Bom, é nas planícies de Dakan mesmo, foi mal. Durante as batalhas na planície de Dakan, Duke Hyo, ele demonstrou que nenhuma das estratégias do general Goukei foram eficazes contra ele, porque os seus instintos o deixavam sempre um passo à frente. Bom, pra você que não sabe da história do poderoso Duke Hyo, segundo o próprio Duke Hyo, sua mãe aparentemente deu à luz a ele no meio do campo de batalha. Como não se pode nascer uma besta fera nascida das entranhas da guerra? Sua carreira de sucesso lhe rendeu a atenção do 28º rei de Kim, o rei Sho, que enviou ao Duke Hyo inúmeras convocações para retornar a Kankou, e ele ignorou cada uma delas. Ele não tinha necessidade de luz glamurosa ou de sonhos como os 6 grandes generais. Pelo que ele queria era apenas estar em campo de batalha, aonde que foi o seu berço, aonde que foi os seus primeiros passos, aonde que ele teve a sua primeira respiração. Ele nunca sonhou em ser um vassalo do deus da guerra, o famoso rei Sho. Ele apenas queria estar em campo de batalha. Para o Duke Hyo, o campo de batalha é seu lar, e viver é travar uma guerra. Contanto que ele pudesse lutar no campo de batalha, emergir vitorioso e ter um vinho delicioso para saborear durante a noite, então ele estava completamente satisfeito. Por essas razões, ele não se tornou um dos membros dos 6 generais de Kim, um dos 6 grandes de Kim, pois ele não estava nem um pouco interessado. Esse é o nível de Duke Hyo. Durante a campanha de Kenyo, Duke Hyo liderou a invasão. A invasão? Qual foi o país mesmo?
Wei, é isso mesmo. Foi invasão. Eu sei o nome dos lugares, mas eu não sei o nome dos países, sabe? Ele liderou 150 mil homens contra Wei, com o objetivo de capturar a cidade de Kenyo. Ele dividiu seu exército em 6 divisões separadas antes que eles alcançassem a fronteira de Wei. Ao ver a notícia do avanço do exército, o Wei de... Como é que é? O Wei de Kenyo. É de Kenyo, mano. É isso mesmo, acho que é de Kenyo que o Wei mandou as tropas. Ele contou com seus oficiais e o poderoso general estratégico Goukei. E ele mandou um plano de encontro às forças de Wei na planície de Dakan para lutar contra o exército do Duque Ryo. O Duque Ryo iniciou uma batalha nas planícies de Dakan, estabelecendo um QG nas planícies após sair do castelo de Ashui. Caramba, velho, eu sou muito nerd, eu tô lembrando essas paradas mesmo. Puta merda. Quando ele recebeu a notícia que o exército de Wei estava invadindo completamente sua infantaria no quarto exército, nós tivemos o brilho de um pequeno garoto maluco chamado Shin, que ele não só abriu as defesas do exército de Wei, como também derrubou várias bigas durante o combate. Mas isso não foi o bastante. Logo após, o Duque Ryo comandou seus soldados para apoiar um ataque em pinça contra o exército de Goukei. É Goukei? Caramba, velho, eu falo o nome da pessoa, eu só lembro. O Goukei. Isso fez com que ele tivesse um duelo contra Goukei, aonde que o poderoso Duque Ryo saiu vitorioso mais uma vez. Depois, Duque Ryo ele foi para as batalhas de Baiou, aonde que ele liderou um exército contra durante a campanha que foi liderada por Mogou. É Mogou. Duque Ryo foi posicionar a linha de frente da fronteira de Qin contra o Wei para ficar de olho nele, porque eles estavam buscando a chance para retalhar a campanha de Kenyo. Durante o arco de aliança, Duque Ryo estava estacionado em Ashui e ele, junto com seu grande general Mogou, foram nomeados como candidatos potenciais para liderar a campanha de Sayou. Isso é muito absurdo, para você ver que o Duque Ryo ele não era só visto entre outros generais como absurdamente insano, mas o próprio rei via isso. Durante o arco mesmo da coalizão, Duque Ryo ele foi visto comandando um exército de 100 mil homens, junto com sua força pessoal de 10 mil homens, que ele comandou sob o comando de Go-Homei. Enquanto Wei estava se movendo para prender-lhe uma formação de pinça usando carruagens de guerra, eles foram salvos devido à unidade Rishin. Você vê que o Shin dá lá em todos os momentos, que coordenou suas tropas para evitar este ataque, enquanto o Wei usava o... como é que chama? Ryodoryuko? Eu não sei o nome, é uma estratégia aonde que você faz meio que um círculo, um vórtice que prende seu inimigo no meio dele, retalhando. Tem até uma frase do próprio Riboku que diz assim: eu nunca teria imaginado que poderia existir alguém que pudesse conquistar meu Ryodou. Além disso, ter conseguido isso apenas com instinto é ainda mais impensável. Até mesmo o estimado general instintivo de Zhao Keisha não foi capaz de decifrar esse Ryodou uma única vez. Parece que você é um homem que ultrapassa os limites do meu entendimento. Um general verdadeiro epítome do instinto. Você tem meu respeito, Duque Ryo. Essas foram palavras de Riboku para você ter uma ideia do quão poderoso era Duque Ryo. Infelizmente, durante o arco de coalizão, o Duque Ryo ele foi em encontro ao exército de Zhao, que estava indo para Sai, e impedir este ataque absurdo contra as tropas de Sai. Infelizmente, Duque Ryo ele teve o seu encontro com o poderoso Houken, e neste duelo, Duque Ryo veio a falecer. Que os deuses da China não tenham. Amém. E aí, infelizmente, ele deixou um presente para o Shin. Ele meio que deixou o braço do Houken imobilizado, e o Shin pôde demonstrar ali uma certa resistência ao próprio como é que eu posso dizer? Ao próprio Houken. Duque Ryo, como último ato, deixou para Shin o seu escudo, mostrando para Shin o verdadeiro poder de um general instintivo, aonde que
A simples menção ao seu poder já faz ele querer guerras e guerras, passando para Shin o legado de Duke Ryo. Se você não viu esse monstro em campo de batalha, vá agora para o canal da Sociedade Z e veja o arco de coalizão de Kin. Lá você entenderá tudo o que eu falei neste vídeo. E também vá no canal da Unidade, porque ele faz reviews excelentes. Se eu não me engano, acho que é o capítulo 475, mais ou menos, que começa ali o arco de coalizão. E como ele nomeia todos os capítulos certinho, eu acho que você vai poder ir lá. Bom, e agora vamos falar a última citação sobre o Duke Ryo. A eliminação de pequenos estados é a ordem natural desta era caótica. Você acha que é o único que sofre a amargura na vida? Algo como sua história de vida não significa nada no campo de batalha. Se você é um soldado, deve se concentrar como derrotar o inimigo à sua frente. Se você é um general, concentre-se em derrotar o exército inimigo. Não deve haver nada que ocupe seu coração. A única coisa que espera alguém como você, que coloca seus sentimentos pessoais antes do seu dever, a palavra é a derrota. E essas foram palavras do próprio Duke Ryo. Bom, se você assistiu até agora, muito obrigado. Deixa o seu like, assina nosso, vai lá, coloca o seu sininho pra você receber as notificações do canal, dê aquela moral, compartilha, comenta, faça tudo que você quiser, mas lembrando que esse canal é meu e eu faço o que eu quiser. Mas bem-vindos ao QG do Panda. E é isso aí, valeu e falou!